Mais uma análise completa de fundo imobiliário aqui no canal do Pai Investidor, e essa é a vez do PVBI 11, um FII de lajes corporativas, o maior valor patrimonial dentre todos os fundos que atuam exclusivamente nesse segmento. E direto ao ponto, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é que o PVBI 11 é um fundo focado em lajes premium. 81% dos ativos é classificado como AAA e 19% classificado como AA. É só o filé. Guarda essa informação, você precisa ter isso em mente para entender alguns detalhes dessa análise. E agora vamos prosseguir. VBI Prime Properties FII, ticker PVBI 11, esse é um fundo atualmente gerido pela Pátria Investimentos, que comprou a VBI Real Estate, numa negociação que começou em junho de 2022, com aquisição de 50% e foi concluída em agosto de 2024, com a compra da outra metade. Então, essa aquisição reforçou a posição da Pátria no topo do mercado brasileiro de fundos imobiliários e, consequentemente, promoveu a incorporação de todos os fundos da VBI, dentre eles o PVBI 11. Muito bem, PVBI 11 é um fundo imobiliário de tijolo, então ele passa no nosso primeiro filtro, nós falamos sobre isso nesse vídeo aqui em cima no card, e o seu segmento de atuação são lajes corporativas. Agora olha só, deixa eu abrir um parênteses, o YouTube me avisa que mais ou menos 70% das pessoas que estão acompanhando o canal não estão se inscrevendo. Eu sei perfeitamente como é, às vezes nós chegamos ao final do vídeo e simplesmente esquecemos. Então, meu amigo, aproveita essa pausa e faça isso agora mesmo. A sua inscrição é o combustível para que eu continue fazendo análises como essa. E se você tem gostado do nosso conteúdo, já deixa o seu like e entre também no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Lá você participa da escolha dos próximos ativos a serem analisados aqui no canal. Retomando a análise e entrando agora na documentação fornecida pela própria gestora, vamos dar uma olhada nessa história de imóveis premium, todos classificados com notas elevadas. Bom, então esses são os imóveis de PVBI, são 7 empreendimentos corporativos, as lajes corporativas, certo? Se esse conceito de lajes corporativas ainda não está muito claro para você, olha só isso, são grandes espaços comerciais, geralmente destinados a escritórios de médio e grande porte. Imaginem prédios de salas comerciais, mas em vez de dividir em pequenas salas, são andares inteiros. Essas são as lajes corporativas. Aqui nesse quadro nós verificamos que realmente, dos 7 empreendimentos, 5 são classificados como AAA e 2 como AA. E aqui você verifica quais são esses prédios. Se você for de São Paulo, provavelmente você já conhece ou já passou por algum ou alguns desses imóveis. São de fato empreendimentos que atraem a atenção, tanto pela localização quanto pela arquitetura moderna e arrojada. E agora que você já conhece os imóveis, vamos ver para quem eles estão alugados? Olha só isso, 45% do PVBI está alugado para instituições financeiras, 33% para empresas de saúde, 5% gestoras de recursos, 3% indústrias, 3% energia e 11% outros setores. E aqui verificamos os inquilinos, 28%, ou seja, mais de um quarto do fundo está com a Prevent Senior. É uma grande concentração no mesmo inquilino, e isso é um fator de risco. 9% com o Banco ABC, e vários outros, e vejam só, a própria Pátria é uma das inquilinas desse fundo, ocupando 3%. Quanto à natureza, todos os contratos são típicos, certo? Contrato típico significa que se o inquilino rescindir antes do vencimento, ele deverá pagar uma multa rescisória, e tudo bem quanto a isso. Tratando-se de lajes corporativas, é difícil encontrarmos contratos atípicos, que seriam aqueles que, se houver a rescisão antecipada, o inquilino permanece devendo todos os aluguéis até a data do vencimento do contrato. Essa história de contratos atípicos é mais comum no setor de galpões logísticos, certo? Aqui no setor corporativo é perfeitamente normal e aceitável que os contratos sejam típicos.
Tem um detalhe do PVBI que me desagrada, mas a verdade é que é algo intrínseco ao próprio case desse ativo. O PVBI concentra todas as suas operações na região metropolitana de São Paulo. É isso. Confira. Vejam aqui, essa primeira coluna indica o percentual de valor de cada empreendimento e a segunda indica o percentual de receita de cada imóvel. Por exemplo, o Union Faria Lima, esse prédio é fantástico, ele representa 8,5% do valor patrimonial do fundo. Já o Park Tower, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, empreendimento de altíssimo valor, representa 22,5% do valor patrimonial do PVBI. E os demais estão aqui à sua disposição caso você tenha interesse. Agora eu preciso que você preste atenção nisso. Você que nos acompanha já sabe, o nosso foco é o longo prazo. Então, quando nós selecionamos um ativo para compor a nossa carteira, nós buscamos minimizar os riscos. E isso nós fazemos aplicando alguns filtros, certo? A ideia é comprar ativos sem pensar em vendê-los, acumular sem ficar girando patrimônio. O giro de patrimônio gera desgaste, gera perdas ao longo do tempo. Por exemplo, nós não investimos em fundos imobiliários de papel, somente em fundos de tijolo. São mais seguros e mais fáceis de analisar. E quando eu digo nós, só para você saber, eu estou me referindo à minha carteira pessoal e também à carteira do canal, que é a carteira do meu filho. Nós também evitamos fundos imobiliários monoimóveis. Sim, por ter só um imóvel dentro do fundo, ele se torna muito arriscado. E aqui nesse vídeo do checklist dos FIIs, nós abordamos a segurança oferecida pelos fundos imobiliários multirregiões. Se algo negativo acontece numa certa região do país, ou num estado de forma isolada, o fundo imobiliário não para de funcionar se ele tiver imóveis em outros locais. O PVBI 11 só tem imóveis em São Paulo e todos concentrados ali, nas regiões mais nobres. Pode acontecer alguma coisa? Bom, pensando num curto prazo, difícil. A economia dessa região é muito forte. Mas e daqui 10, 15, 20, 30 anos? É algo imprevisível. Eu, particularmente, opto por evitar esse risco, o risco regional. E se mesmo depois de assistir o vídeo do checklist dos FIIs, o link está na descrição, essa questão regional não for um problema para você, o PVBI pode perfeitamente vir a compor a sua carteira, desde que você aceite o case desse fundo. O que não tem sentido é se tornar cotista de PVBI e reclamar que ele concentra todas as suas operações numa só região. Se isso te incomoda, procure outros. Se você não quiser adotar na seleção dos seus fundos imobiliários o filtro das multirregiões, saiba que o PVBI está de fato bastante descontado. Vejam aqui um valor patrimonial de 2,93 bilhões, 27 milhões de cotas, resultando num valor patrimonial por cota de R$ 107,83, sendo negociado em algo próximo de R$ 75. Isso dá um P sobre VP de 0,7, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. É muito desconto, sim, tem alguma coisa acontecendo. No último relatório, o gestor comunicou uma redução de proventos. O aluguel recebido por cota caiu de 50 para 45 centavos. E vejam aqui esse histórico antes de colocar o seu dinheiro nesse fundo. Não é a primeira vez que isso acontece. Já havia acontecido também em fevereiro de 2025, quando caiu de 55 para 50 centavos. Mas a pergunta que não quer calar, por que isso vem acontecendo? Vacância, meu amigo, sempre ela. Vejam aqui, 16,8% de imóveis desocupados e 18% de vacância financeira. A vacância financeira é maior porque diz respeito a imóvel que está ocupado, mas sem o pagamento de aluguel. E nesse momento fica muito claro para todos nós que não é porque os imóveis estão nas regiões mais nobres de São Paulo que a ocupação é garantida. Nada disso. Por mais que o inquilino tenha muito dinheiro, ele acaba buscando outras opções, alternativas relativamente mais baratas. E a verdade é que em São Paulo tem muitas lajes AAA fora da região da Faria Lima. Justamente por isso, a HGRE
entrou na carteira do canal, mas o PVBI vai ficar de fora. Bom, então essa análise dispensa aquele resumão que nós costumamos fazer, porque já ficou claro que o PVBI 11 não entra na carteira do canal. Mas se você aceitar o case desse ativo e os riscos a ele inerentes, é um FII que está com ótimo desconto. E optando por comprar esse ativo, saiba que a sua alavancagem está zerada, zero dívidas. E sejamos justos, o mérito disso não é da Pátria. Zero dívidas de PVBI se deve a um grande trabalho desempenhado lá atrás pela VBI Real Estate. Agora eu conto com a sua inscrição, com o seu like e não deixe de entrar no nosso canal do Telegram. Lá você participa da escolha dos próximos ativos que nós vamos analisar. Agora eu deixo você com esses dois vídeos. O de cima, essencial para você entender tudo o que nós tratamos aqui, e o de baixo, que o YouTube entende que pode ser do seu interesse, baseando-se nas suas preferências. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!